né? Mas o primeiro tempo do Flamengo com, digamos assim, com o time reserva, o time alternativo, foi melhor do que no segundo tempo, quando a cavalaria entrou, e eu achei o Flamengo no primeiro tempo muito melhor. Inclusive, Fernandinho, acho até que foi um placar mentiroso. Diante do 1-1 aí, para mim o Flamengo foi muito melhor em campo. Inclusive a gente pôde ver um time do Sampaoli totalmente retrancado. O Sampaoli, ele não costuma ficar desse jeito, não costuma ter esse tipo de postura. A equipe dele não tem essa postura, é muito mais ofensivo. Mas o Flamengo soube trabalhar no primeiro tempo, soube apertar o time mineiro, foi muito melhor. Poderia ter feito o placar ali mais elástico no primeiro tempo, mas acabou tomando gol. E aí, com o passar do tempo, o torcedor rubro-negro foi ficando nervoso. Felipe Luiz viu que no outro jogo o Palmeiras estava perdendo, colocou sua cavalaria em campo e nos minutos finais, com a estrela do Bruno Henrique, que inclusive vem crescendo muito de produção, nos últimos 6 jogos ele marcou 6 gols. Eu acho que não é coincidência, depois que a situação dele fora de campo foi resolvida, a gente vê um jogador muito mais leve em campo, e ele é um jogador que ele gosta desse tipo de jogo, é um jogador que atua em decisões e chama a responsabilidade, e chamou a responsabilidade novamente em uma jogada que parecia até com o Gabigol em 2019, um cruzamento que era muito característico, né? O Gabigol cortava, cruzava e o Bruno Henrique chegava na área cabeceando. Se eu não me engano foi o Danilo que fez essa jogada e ele acabou aproveitando, marcando o gol de empate. O gol de empate que deixa o Flamengo virtualmente campeão do Campeonato Brasileiro. A gente brincou aqui na transição, de fato é isso, o Flamengo ainda não conquistou, mas óbvio que está muito próximo de conquistar esse título do Campeonato Brasileiro. Só depende dele, tem um jogo agora teoricamente fácil, né, contra o Ceará dentro do Maracanã, torcida lotando o estádio, com certeza o Flamengo chega como favorito. Mas repito, antes desse jogo tem a decisão da Libertadores. Mas eu acho, Fernanda, que pelo menos o Flamengo vai chegar para essa decisão da Libertadores melhor preparado que o seu rival. Diante do que a gente viu nos últimos jogos, acho que chega mais preparado. Não vou dizer que o Flamengo é favorito, porque eu vou voltar naquilo que eu falei um mês atrás. Independentemente do que iria acontecer no Campeonato Brasileiro até a decisão da Libertadores, para mim é uma situação totalmente diferente. O Abel Ferreira, a gente pode discutir se a estratégia dele foi certa ou foi errada, mas ele poupou, teoricamente, o time titular, ou seja, o time titular vai chegar fisicamente muito inteiro para esse duelo. O Flamengo também poupou seus principais jogadores. Enfim, eu acho que vai ser uma grande decisão, mas nesse jogo aí, para mim, o Flamengo merecia vencer. Mas o roteiro, o contexto do jogo acabou dando um certo alívio para o torcedor, porque estava perdendo até os minutos finais, embora tivesse merecendo a vitória, mas estava perdendo. E aí nos minutos finais consegue empate e no outro jogo o Palmeiras acabou tomando a virada. Então, no fim das contas, a rodada foi perfeita para o Flamengo, mas repito, tudo que aconteceu até agora, nada tem a ver com o que vai acontecer na Libertadores. Libertadores é um jogo, a gente viu em 2021 que a decisão acabou sendo decidida no mole do Andrés Pereira, que hoje inclusive está no Palmeiras. Então assim, tudo pode acontecer em um jogo que vai ser disputado em Lima, Campo Neutro. Tudo que aconteceu no Campeonato Brasileiro, nada vai interferir na Libertadores, mas eu acho que obviamente o Flamengo chega mais preparado, porque vem atuando melhor que o rival, o Palmeiras. O Palmeiras vem jogando muito mal. A gente brinca aqui, mas em 15 pontos disputados, ganhar apenas 2, e assim, não é ganhar apenas 2 jogando bem, desempenhando bem, não, é desempenhando muito mal. É o Abel Ferreira sendo cobrado pela torcida do Palmeiras, mas um jogo, tudo pode acontecer. E o Palmeiras, no favoritismo de momento, obviamente o Flamengo está largando muito na frente, mas foi o que o Vene falou, quando você está falando de um mata-mata, de uma final de Libertadores, aí tudo cai por terra. Ô, Lucas Pedrosa, sabe por que eu tô de branco? Que eu peço a paz mundial. Perfeito. Né? E a paz também, obviamente, no nosso Rio de Janeiro. Com certeza. Né? E o que a gente precisa para ter paz no Rio de Janeiro? Ô, Lucas Pedrosa. Feliz, ué. Ô, Lucas Pedrosa. Não. Tô que falando isso, da mente das pessoas. Pedrosa, que isso? Eu não tô falando dessa paz que você tá achando que é negócio de tiro, não. Eu tô falando aqui, Pedrosa. Pedrosa, você vai na academia. Você vai na academia. Acontece aquele negócio. O que vai acontecer com a tua mente? Mente perdida, mental fraco, abalado. Cris, tu vai na padaria. Acontece aquele negócio. O que vai acontecer contigo, Cris? Não quer nem falar. Quer nem melhor o silêncio não comete erros. Ó, Pedrosa, vamos falar desse jogo aqui? O Flamengo mereceu um placar melhor, né? O primeiro tempo foi bom, inclusive. Eu acho que fica muito claro que o Flamengo acaba descendo de nível quando tem o seu time misto dentro de campo. Tanto é que o gol sai em 2 erros dos laterais.
tanto o Ayrton Lucas, que não acompanhou o Bernard, mas principalmente o Emerson Royal, que tomou uma balançada ali do Dudu e acabou ficando longe da marcação. O Dudu conseguiu ter o espaço para cruzar no drible que ele fez. De forma geral, acho que o Emerson Royal também foi muito mal novamente e o Flamengo até conseguiu pressionar. Ficou muito claro que o Sampaoli falou, vou dar a bola pro Flamengo, vou sair em profundidade, vou sair em velocidade para poder acionar o Hulk, para poder acionar o Dudu, o próprio Rony também, que estava fazendo uma boa partida e se machucou, mas o Flamengo para mim já deveria ter sido o vencedor no primeiro tempo, pelas bolas na trave, pelo volume de jogo que teve e porque é um time melhor do que o Atlético Mineiro. A questão do Atlético Mineiro, ela vai muito além do técnico, ela vai pro mental, ela vai com tudo que aconteceu com essa equipe desde o ano passado. Então o Flamengo, eu não vou dizer que soube aproveitar, mas foi um detalhe mesmo que acabou fazendo com que o Flamengo virasse o primeiro tempo derrotado pelo Atlético Mineiro, que também mereceu, fez um jogo ok diante do que o Atlético Mineiro vinha fazendo. Depois, no segundo tempo, eu acho que quando a cavalaria entra, e sabendo do aspecto mental de que o Palmeiras também já estava perdendo lá, o Flamengo consegue ganhar ímpeto no sentido de, cara, vamos matar logo isso aqui. Sim. Ou pelo menos vamos encaminhar o que a gente tem que fazer. O Bruno Henrique acaba entrando, faz o gol de cabeça nesse cruzamento do Danilo e empata o jogo. Eu diria, cara, que pro Flamengo talvez foi até melhor não ter sido campeão ontem, para poder focar totalmente e não ficar num clima de oba-oba. Eu acho que mentalmente o Palmeiras vai destruído. Eu vou discordar do meu amigo Venete que não tem favorito. O Flamengo é favorito para sábado. O Flamengo é favorito para sábado por vários aspectos. Primeiro, aspecto mental, do Palmeiras ter perdido o título do Campeonato Brasileiro. Segundo, desempenho. O desempenho do Flamengo ele vem numa crescente até o momento da final da Libertadores no próximo sábado, enquanto o Flamengo é só queda. O discurso do Abel já não me parece surtir mais o efeito que está surtindo. O Abel ontem tomou uma decisão totalmente errada. Ele é o maior técnico que já pisou aqui na América do Sul depois que ele pisou por aqui. Não tenha dúvidas disso. Ele é o maior campeão, ele é o maior vencedor. O que ele fez com o futebol brasileiro é louvável, mas o que ele tomou de decisão ontem de ter colocado as reservas para jogar contra o Grêmio. Ele escolheu 11 jogadores Ele largou diferentes. o campeonato com 3 rodadas à disposição. Ele largou o campeonato depois do Palmeiras fazer o maior investimento de todo esse tempo que ele teve à frente do Palmeiras. Então, pra mim, cara, não tem desculpa de arbitragem. É vergonhoso o que ele falou ontem. Tem que lembrar que a arbitragem é ruim pra todo mundo. É que agora começou a respingar um pouquinho mais lá em cima. Mas a arbitragem do futebol brasileiro é uma vergonha há anos. Não é porque é o Palmeiras, não é porque é o Flamengo. Ele tem que entender isso, que não tem a ver com o Palmeiras. Tem a ver com a qualidade dos árbitros, que é muito baixa de fato. Mas que o Palmeiras não perdeu o título por conta de arbitragem. O Palmeiras perdeu o título, primeiro, porque o Flamengo mereceu ganhar o título, é o melhor time, foi mais consistente. E o Palmeiras perdeu o título porque pipocou nos últimos 5 jogos. Gente, não tem por que ter medo de falar. Pipocou. 5 jogos, teve a oportunidade de encostar no Flamengo, estava com a liderança na mão, todo mundo já dava inclusive o campeonato como acabado. E o Flamengo foi lá, trabalhou direitinho, fez o seu papel. Então, pra sábado, eu acho que quando a bola rolar, é outro jogo. Mas se for falar pra um favorito, o favorito é o Flamengo. Eu acho que, eu não sei se não, talvez... Se eu tiver que dizer um favorito, obviamente eu diria que é o Flamengo. Se eu tiver, por exemplo, sim, alguém pelo chega aqui, momento, você tem que tudo, falar um favorito. Obviamente seria o Flamengo, por conta disso que eu mencionei aqui, inclusive, que pra mim eu acho que o Flamengo cresceu de produção e o Palmeiras caiu muito de produção. Ninguém esperava o Palmeiras cair tanto de produção. Gente, em 5 jogos, 15 pontos disputados, você ganhar apenas 2, empata com Vitória feio. em casa, perde pro Santos, perde pro Mirassol, o Flamengo perde pro Grêmio de virada. O Flamengo estava a 3 pontos do Palmeiras, sendo que ainda perdeu pro Fluminense. E mesmo assim, hoje o Flamengo está a 5 pontos do Palmeiras, é muito feio. E assim, eu gostaria de elogiar a partida do Léo Pereira. Acho que a melhor notícia para o Flamengo, quer dizer, melhor não, né? Mas uma das boas notícias do Flamengo é ninguém se machucou. Porque eu confesso para vocês que eu estava com muito medo ontem, disso. A gente estava muito medo mesmo, assim. Tanto o Rossi quanto o Léo Pereira. Para mim, esses 2 jogadores que foram titulares, eu falei, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Não aconteceu nada. E o Léo Pereira, isso precisa ser dito. A temporada que esse zagueiro faz com a camisa do Flamengo é algo absurdo. Tem que elogiar bastante. É o melhor momento dele no Flamengo e na carreira dele, sem sombra de dúvidas. E novamente ele fez uma boa partida, mostrando que ele está bem tecnicamente e fisicamente, porque ele não cansa. E assim, a recuperação dele é muito rápida. E é um jogador que obviamente vai estar à disposição para a final da Libertadores. Isso para mim foi uma boa notícia também. Muito bom. Não que eu esteja preocupada com você, tá? Mas se você pensar bonitinho, eu pensei assim ano passado, foi muito legal, tá? Se você pensar bonitinho, Pedrosa, eu não acho que não foi bom, foi bom o Flamengo não ganhar, porque poderia ir com um clima de oba-oba. Eu acho que vai com uma moral. Eu acho que vai com uma moral. Mas eu acho que foi bom, sabe por quê? Porque você pode ser campeão aonde?
Sabe onde? No Maracanã. No Maracanã. Não, e assim, que é muito mais legal nesse sistema de campeonato brasileiro. Eu vi é muito mais legal você ser bom. campeão dentro da sua casa, com a sua torcida, o povo se emocionando, a galera que tá ali apoiando o Flamengo, às vezes a galera que. Uma pessoa que nunca foi no Maracanã ou que vai sempre, não importa. Aquela coisa é muito genuína de você por exemplo, ser campeão a Taça não em tava casa. lá ontem. Não assim, em casa, nem né? todos os jogadores estavam lá também. Isso. Eu acho então, que por esse olhar é não, mais... eu acho que tem um lado bom. A gente gosta de ver o copo meio cheio, meio vazio. Tem um lado bom, obviamente, de você não ter sido campeão. E eu concordo com o Pedrosa, tá? Assim, estamos falando de seres humanos. Vai ter ser humano que vai entrar em campo no sábado já campeão, que vai entrar mais relaxado. Isso faz parte. E vai ter ser humano que não fala assim, meu Deus, aí beleza, já ganhamos uma, mas agora eu quero ganhar de novo. E agora, desse jeito, sendo não campeão ainda, eles vão dar a vida, todos vão dar a vida, independentemente do que aconteça depois no Campeonato Brasileiro. E eu acho assim, que o Flamengo realmente tem que, falando sério agora, tem que manter o sinal de alerta ligado. O Ceará é um time que está brigando contra a zona do rebaixamento. Vai pegar o Cruzeiro agora no final de semana. Se o Cruzeiro vencer o Ceará, ele ainda encosta no Flamengo. Vai para 71, se eu não me engano. Arrisco a dizer que o Cruzeiro tem mais chance de pegar o Flamengo que o Palmeiras. Exato. O Cruzeiro vai para 71 e o Flamengo continua com 75. E se isso acontecer, o Ceará vai com a água batendo na bunda pro jogo contra o Flamengo. Então não vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo em que o Flamengo vai ter uma facilidade imensa, muito pelo contrário. Claro que é um amplo favorito, tem muito mais chance de vencer do que o Ceará, mas tem que ficar ligado mesmo, cara. Até porque o efeito mental do que acontecer sábado pode ser muito positivo com o Flamengo campeão, mas pode ser muito negativo também com o Flamengo sendo derrotado na Libertadores. A gente falou bastante do Bruno Henrique, como ele gosta de fazer gol decisivo, né? E o técnico Felipe Luiz falou sobre o desempenho dele no jogo. Cadê? Eu sempre acreditei nele, ele sempre acreditou nele. Muitas vezes as fases do jogador elas geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, é um histórico desse clube, está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para a grande final. Falar dele é chover no molhado, hein, Vene Casagrande? É chover no molhado. Quantos anos no Flamengo, eu né? Lembro identificação, gols importantíssimos. Quando teve a renovação de contrato dele, 3 anos de contrato, eu vi muito torcedor reclamando, falando que era um absurdo. Ele já pagou a renovação de contrato dele. Olha como ele foi importante no ano passado, como ele está sendo importante esse ano. Inclusive na Supercopa do Brasil, que ganhou em cima do Botafogo, ele foi o destaque. E, óbvio, ele caiu de produção um pouco nessa temporada, acho que muito por conta do que estava acontecendo fora das 4 linhas. Ele é um ser humano, aquilo com certeza estava influenciando o desempenho dele, tanto é que depois que foi resolvido, a gente percebe um jogador mais leve. O nome de Gabigol voltou a circular com intensidade nos bastidores do futebol brasileiro e reacendeu um sentimento que nunca deixou de existir entre os rubro-negros, a esperança de ver o ídolo novamente no Flamengo. Atuando atualmente pelo Cruzeiro, o atacante estaria repensando o futuro da carreira e olha para 2026 como o momento ideal para um possível retorno ao clube onde viveu seus maiores feitos. Fontes próximas afirmam que Gabi sente saudade do ambiente no Ninho do Urubu, da rotina com antigos companheiros e, claro, da atmosfera incomparável do Maracanã, onde construiu momentos eternos. Há quem diga, inclusive, que o camisa 9 estaria disposto a aceitar um salário menor apenas para ter a chance de vestir novamente o manto sagrado, algo movido muito mais por emoção e identificação do que por qualquer questão financeira. Na Gávea, o nome de Gabigol ainda é tratado com admiração e respeito. Figuras como Felipe Luiz, que conhecem de perto sua importância histórica, acreditam que um retorno poderia reacender no atacante aquele espírito competitivo e o DNA ofensivo que marcaram a era Jorge Jesus. Vivendo um período de menor protagonismo no Cruzeiro e perdendo espaço entre os titulares, Gabigol enxerga no Flamengo a chance de reencontrar o futebol que o transformou em símbolo de uma geração vencedora. Para boa parte da torcida, uma volta não seria apenas mais uma contratação, mas sim um capítulo emocionante de reconexão entre ídolo e clube. Mesmo após a saída, Gabi jamais escondeu o carinho pelo Flamengo e, na própria despedida, deixou a porta aberta ao afirmar que voltaria no momento certo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você aceitaria a volta de Gabigol? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.